Voltamos com o Alerj Debate, que está falando sobre a crise econômica mundial e as oportunidades para o Rio de Janeiro. Bom, a gente está aí com o Oriente Médio em guerra, parte do Oriente Médio em guerra, crise na Europa, boa parte da Europa em crise, como o deputado Luiz Paulo falou, só a Alemanha está líquida no momento. Enfim, os Estados Unidos aí passou por uma crise em 2008, agora uma outra crise de endividamento, gasto público. Como é que o Brasil, os países latino-americanos, podem aproveitar melhor essa oportunidade para crescer, para dar um salto nesse momento que o mundo está em crise? Eu acho que esse momento é um momento histórico, porque eu digo que o capital hospedeiro, aquele que vive de especulação, que cada dia está num país para aumentar os seus ganhos, ele está muito inseguro, porque o dólar está em queda, as bolsas estão todas em queda, então esse capital hospedeiro está retraído, não pode ser alavancado com tanta facilidade como estava. Então é hora dos investimentos produtivos acontecerem, né? Então eu acho que essa é a grande oportunidade, a atração dos investimentos produtivos que possam gerar de fato emprego e renda para o nosso povo. E aí é que é a encruzilhada do nosso país. O nosso país dar esse salto de qualidade, ele precisa infraestrutura e precisa qualificação de mão de obra. Por isso estávamos falando antes de educação. A nossa infraestrutura aeroportuária é uma lástima, a portuária é outra lástima, a rodoviária é uma tragédia e a ferroviária é quase inexistente. Ainda temos problemas em termos de demanda de energia. Por via de consequência, esse é o nosso gargalo para esse crescimento e o aporte desses investimentos. De outro lado, é qualificar o nosso povo para estar up-to-date com esse mercado mundial, que pode estar se instalando aqui. Essa questão da infraestrutura, né, o Luiz Paulo está com a razão, isso vai ser impeditivo de novas oportunidades. Aí o Brasil poderia sair mais oportunizado dessa crise toda se tivéssemos a infraestrutura adequada, minimamente. Agora, o Luiz Paulo, a proteção também ao chamado dinheiro especulativo, que sempre veio para cá, né? Você vê que o que entrou de recursos aqui no Brasil nesse primeiro semestre é quase igual tudo que entrou em 2010. Então, preparar também aqui medidas que possam diminuir esse recurso especulativo, que lá fora não está dando nada, e aqui com juros absurdos que temos, esse recurso vem para cá. Agora a questão da mão de obra qualificada, Luiz Paulo, aí está diretamente ligado a investimentos em educação. Se nós não tivermos o investimento devido na escola de educação básica, você é engenheiro por formação, hoje essa área das novas tecnologias, o novo mundo do trabalho, exige em qualquer atividade profissional o mínimo de conhecimento dos conceitos da lógica matemática, de alguma noção das múltiplas linguagens, e isso não se aprende se nós não garantimos ao cidadão uma escola básica, de educação básica, construindo as mínimas competências e habilidades. Não vai ser CVT de 200 horas, de 300 horas, que vai resolver a mão de obra para a indústria chinesa que quer se instalar aqui. Não é CVT de 300 horas que vai resolver a demanda que o Porto do Açu e o Comperj vão gerar para uma nova oportunidade de trabalho. É investimento em educação básica. E isso o Brasil não vem fazendo. E os estados que fazem, ainda fazem de forma acanhada. E aqui no Rio de Janeiro não se faz. Que o Luiz Paulo falou no bloco anterior. Nós continuamos insistindo em gastar os mínimos constitucionais em educação. 25,01. Os mínimos. E o governo comemora quando é 0,1, 0,6, porque foi acima dos 25. Isso representa, no orçamento do Estado, algo em torno de 11%. Se aplica 11% de tudo que se arrecada no governo do Rio de Janeiro em educação. É muito pouco. Ou o Estado entende, os governos entendem que aí está um estrangulamento, tá, de uma capacidade de crescimento maior, ou nós vamos continuar andando a passos de tartarugas nessa questão aí. Falando um pouco de mercado externo e tentando se espelhar um pouco neles, o mercado chinês e os mercados emergentes, como a Índia, como a China, que tem um grande número de habitantes, quando o mundo está em crise, eles se voltam para o mercado interno e o consumo interno, eles estimulam o consumo interno para a indústria produzir. Agora a gente está vendo que a indústria já está dando sinais de que com a crise americana e com a crise na Europa,
ela já está reduzindo o ritmo de produção. Não é hora da gente mudar um pouco essa política e trazer um pouco, estimular um pouco o consumo interno aqui no Brasil para estimular a indústria? Não, olha só, o consumo interno está estimulado. É hora, é o que o Conte tinha aqui colocado, é hora de você limitar o capital destrutivo, o capital volátil que vem querer se multiplicar aqui por causa dos juros altos que nós temos, restringir esse capital e facilitar o capital produtivo que vem para investir em indústrias e outros negócios. Porque se houver maior investimento nessa base industrial, dessa base de comércio, de turismo, de serviços, o que acontece? Você gera emprego e renda. E gerando emprego e renda, você gera consumo. E aí você faz o bolo crescer. Então, esse que é o caminho. Mas o que prende isso? É o que nós estamos aqui discutindo. A carência de infraestrutura, de logística do nosso país e os parcos investimentos em educação. Você viu a última aumento para o magistério aqui de 5%, a tragédia que foi, um aumento ridículo. Agora, seguramente, né, além das reservas que vêm sendo construídas pelos governos há algum tempo, né, o consumo interno hoje que está equilibrando um pouco as contas brasileiras. Isso que você falou da Índia e da China hoje é quase uma realidade aqui no Brasil. Né? O setor de exportação está sentindo, né? O real alto e o dólar baixo, e o consumo externo lá diminuindo em alguns setores, mas o consumo interno aqui aumentando sobremaneira. Existe uma nova classe consumidora aí ascendendo no Brasil em diversos setores do serviço e do comércio. Isso aí da indústria está gerando aí essa capacidade hoje de crescimento econômico brasileiro. É o consumo interno, sim, que está equilibrando um pouco essas nossas contas hoje. Quer aumentar o consumo amanhã? Eu tenho a solução. É só diminuir a carga tributária. É verdade. Todas as vezes que a carga tributária em qualquer produto foi diminuído, o consumo aumentou. Tivemos, infelizmente, a redução do IPI no automóvel, a venda de automóvel disparou e tiramos da falência todas as grandes indústrias americanas. Foi o Lula que fez isso. Não é a solução, porque não se viabiliza a cidade com automóveis. Mas se tirou também IPI da linha branca. O consumo não aumentou sobremaneira. Pagamos alíquotas extorsivas aqui no nosso estado de ICMS, 30% de ICMS em energia e telecomunicações. E nessa questão, o governo federal, me parece, Luiz Paulo, que está atuando de forma tímida. Que ele anuncia aí uma primeira reforma tributária em alguns setores, mas de forma muito tímida. Não há dúvida que o custo Brasil, essa carga tributária, seja para quem produz, seja para quem consome, é um grande empecilho aí na questão da economia brasileira. Pois é, qual é a influência do custo Brasil, né, nessa tarefa de afugentar os investimentos estrangeiros aqui no país? Olha só, você come e bebe todo dia na cidade do Rio de Janeiro. O custo que você paga do seu alimento num restaurante aqui é um dos maiores custos do mundo já. Por quê? Só para sentir o que é custo Brasil. Por quê? Porque as alíquotas do ICMS são altíssimas, o custo do IPTU é altíssimo, o custo do IPVA é altíssimo, os custos trabalhistas e as obrigações trabalhistas são imensas. Você vai somando isso tudo, joga o custo Brasil lá em cima e você perde competitividade. Hoje você comer na cidade do Rio de Janeiro, jantar num restaurante ou almoçar aqui, você está pagando o mesmo preço que Paris, Londres e Moscou, que é caríssimo. São 5 meses de trabalho anual que nós pagamos os impostos. Ou seja, o trabalhador, na realidade, ele coloca no seu bolso 7 dos 13 salários. 7 dos 13 salários que ele recebe. São 5 a 6 salários que a carga tributária leva de cada um dos brasileiros. Eu acho que o que o Conte está colocando é importante. O trabalhador brasileiro só começa a receber a partir de 1º de maio. Até 1º de maio ele só pagou imposto, ele ganhou para pagar imposto.
Os jornais, desde ontem, estão noticiando que aquele grande empresário americano, não sei se pronuncia assim, Buffett, e agora os grandes milionários Da franceses estão querendo pagar mais impostos para ajudar os seus países. Mas não é porque eles são bonzinhos, não. É porque eles têm tutano, cabeça. Porque se eles matarem a galinha do ovo de ouro, eles morrem junto. Então você tem que aumentar a carga tributária para as grandes fortunas e aliviar a carga tributária dos trabalhadores. Porque quem mais paga imposto hoje no Brasil são os que ganham menos. É o assalariado. Tá assalariado. 27,5% nessa alíquota de quem ganha acima de 2.000 e poucos reais por mês, 3.000 reais por mês. Agora, com esse dólar barato, com esse dólar fraco e com o real se fortalecendo significativamente, a gente pode tirar alguma coisa de positivo nisso? Tem de positivo e de negativo, né? Primeiro você tem que olhar a balança comercial. Que está negativa, Se nós estamos a trabalhar... O Brasil sempre trabalhou com o seguinte lema: exportar, exportar, exportar é a saída. Quanto mais baixo o dólar, mais barato é o preço do nosso produto no mercado. Então esse é o efeito bombástico, associado a outro, né? O poder aquisitivo nosso está melhor, passa a se viajar muito e comprar muito no exterior, que é mais barato do que aqui. E aí vai na infraestrutura que se O falava brasileiro pouco. nunca gastou tanto no exterior como agora, né? Saiu Porque esses tá dias mais que barato 2 ir pra lá bilhões de do que vir pra dólares cá. Você só em come 2011, mais né? barato lá e tudo que você compra lá, ainda há pouco eu estava aqui contigo, você falando sobre determinado produto, que lá custa X e aqui custa o dobro, né? Então, esses são os aspectos negativos. O positivo é se você tem uma moeda forte e uma economia estável, o capital produtivo se sente seguro para investir em áreas produtivas. Esse é o lado positivo. Não, e é curioso, Luiz Paulo, que esse descompasso da balança hoje está muito em cima da questão do turismo. E o Brasil, em função dessa falta de investimento em infraestrutura já tratado aqui, hoje você se deslocar no Brasil para passar umas férias no Nordeste é mais caro do que você se deslocar para qualquer país do hemisfério norte. As pessoas para lá estão indo. Então há uma descompensação nessa balança hoje, que se o Brasil tivesse feito o dever de casa lá atrás, nós teríamos hoje um potencial turístico aqui enorme nesse deslocamento. Mas é problema de aeroporto, é problema de avião, é problema de estrada, é problema de hotel, é problema de tudo. Quero agradecer muito a presença dos dois aqui no nosso estúdio. E o Alerj Debate fica por aqui. Se você quiser rever este programa, pode acessar www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.